Olá. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou uma proposta de emenda à Constituição que muda a forma como são eleitos deputados e vereadores no país. Hoje, a eleição para esses cargos usa o sistema proporcional. Com a proposta aprovada pela comissão, o sistema passa a ser distrital. E quem explica melhor para nós como essa modificação muda a regra do jogo eleitoral no país é o autor dela, senador Francisco Dornelles. Senador, obrigada por conversar com a gente. O sistema distrital faz parte, em geral, das grandes discussões do bojo de uma reforma político-eleitoral tão aclamada como prioridade pela classe política. Como é que funcionaria no caso de uma implementação dessa proposta que já virou aí, já teve a aprovação da CCJ? Porque Ângela, eu considero que as grandes distorções do sistema político brasileiro decorrem do sistema de eleição proporcional para deputado e vereador. É aquele sistema que você vota num candidato e elege outro, em que muitas vezes um candidato que recebe 1 milhão de votos, 2 milhões de votos, elege outros 10 candidatos, outros 7 candidatos, que tem 10 mil votos, 7 mil votos, 2 mil votos. Que a gente chama os puxadores de voto, não é? Então, a gente vê muitas vezes nas eleições um político famoso eleger outros tantos. E mesmo muitas vezes até um candidato que nunca teve tradição política, que não tem problema. Mas o erro é você votar num candidato e ele, com os votos dados a esse candidato, você eleger outro. Essa é a grande distorção do sistema proporcional. Porque você, como é um sistema proporcional, como é que funciona? Cada partido tem que fazer um número de legendas, um número mínimo de votos. Então, os comandos partidários ficam atrás de pessoas que vão ter 2, 3, 4, 5 mil votos para encher aquela legenda e eleger um candidato. Aí os votos de um monte de deputado ajudam a eleger um monte de candidato fazer um. Então, muitas vezes você pode ter o risco de, vamos admitir o absurdo, de 70 candidatos de 2 mil votos elegerem um de 3 mil. Como você pode também, uma votação maciça, como nós tivemos no Estado da Federação, de 1.300.000 votos, elegerem 4 ou 5, que realmente sem voto nenhum. Então, esse voto, o sistema ideal, no meu entender, seria o voto distrital puro. Como seria o distrital puro? Por exemplo, você pega o Estado como o Rio de Janeiro, que tem 46 deputados. Você dividiria o Estado em 46 distritos. E cada distrito elegeria o seu deputado. Haveria uma proximidade muito grande entre o eleitor e o eleito, que é importante num Estado democrático. Mas a divisão do Estado em distritos é muito difícil. Você precisa ter que discutir o critério, se é pelo critério geográfico, populacional, de modo que se torna quase impossível você fazer a divisão em distritos. Então eu pensei na situação de criar o que se chama um distritão. Cada estado seria um distrito. Então vamos admitir, o Rio de Janeiro é um distrito, tem 46 deputados, 46. Então você faz a eleição, os 46 mais votados são eleitos, é a eleição majoritária. Você então não tem aquela situação em que o voto dado a um candidato vai eleger outro, e que o voto dado a centenas de candidatos vai eleger um outro candidato. Quer dizer, essa é a vantagem do voto proporcional. Você seria eleito quem tem voto. Muito se fala também de apontar, os analistas apontam como uma distorção do voto distrital, inclusive a capacidade de se fazer coligações, porque alguém vota, por exemplo, num candidato do PP, mas que está coligado com um candidato do PV, e naquela região ali eu votei no partido X e estou elegendo um parlamentar do partido Y. E quando esse parlamentar chega aqui, ele tem uma fidelidade a um partido que sequer foi o partido em que aquela população votou. Né? Essa situação existe no voto proporcional. E com o voto distrital? Com o voto distrital, simplesmente perde sentido qualquer coligação proporcional. Porque, como um voto, qual é uma coligação? Você faz uma coligação 2 partidos para somar os votos e a legenda daqueles 2, 3 partidos. No voto majoritário, no distritão, você não precisa disso. Porque o candidato que tem voto, ele se elege, ele não precisa do voto do outro. Você sabe em quem você votou, sabe que o seu voto não vai ser transferido para um outro candidato e você não tem aquela necessidade de fazer a coligação proporcional, de procurar linguiça para encher uma legenda. Muito se alega, quando se fala da dificuldade desse voto simplesmente majoritário, é de que
vamos dizer assim, no estado como Rio de Janeiro, tem uma grande parte da população concentrada na região metropolitana. Dificilmente um parlamentar de uma região menor conseguiria ser eleito, ou um representante do interior ou de uma cidade menor, e porque a maior massa de votos estaria ali na capital. Se houvesse